carros são causados por falhas mecânicas de fabricação. No Brasil, acontecem em média 700 mil acidentes por ano. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas morreram e 325 mil ficaram feridas no trânsito. São ao todo 30 milhões de carros envolvidos em acidentes. Preocupado com estes números, Jailton vive por uma causa. Ele quer provar que 20% dos acidentes com carros nacionais são causados por falha mecânica de fabricação. A luta do ex-comerciante é justamente para que as montadoras levem as convocações de recall até os consumidores, em vez de fazer pequenos comunicados na imprensa, como estes, que convocam donos das linhas Blazer, S10 e Corsa deste ano para a troca de uma peça da caixa de direção, o que pode levar à perda do controle do carro. O que eu fico mais indignado não é só com desrespeito ao consumidor, mas desrespeito à vida e à segurança. Segurança que pode ter faltado no carro do deputado federal Roberto Cardoso Alves, o Robertão, que morreu no dia 28 de janeiro de 1996 num acidente. O carro em que ele viajava perdeu o controle e caiu numa ribanceira na rodovia Castelo Branco. A perícia feita no carro de Robertão não conseguiu uma resposta para a causa do acidente. Mas Jailton descobriu este boletim de informação técnica distribuído internamente pela GM para as concessionárias em 92. Nele, a montadora alerta para um problema de travamento de freios, inclusive nas picapes. O carro do deputado foi fabricado justamente em 92. Outro caso que desafiou as investigações de Jailton é do aposentado José Maria. Em 95, ele comprou um Corsa 0 km. 2 anos depois, perdeu os 2 filhos num acidente em Minas Gerais. Um menino de 11 anos e uma menina de 7 meses. Eles iam para o velório do irmão de José Maria quando o volante do carro travou. Nós está devagar, nós estamos em terceiro, subindo. O Corsa é fraco, né? Em terceiro não corre nada, né? Nós subindo, ele virou direto para a esquerda. Escutou um barulho, ainda tendo a falar comigo, nós ficamos direto no buraco. Um dia antes da viagem, o casal levou o Corsa para fazer revisão numa concessionária autorizada, mas o serviço foi negado. O carro estava com 9 mil quilômetros rodados, 6 mil a menos do que a quilometragem mínima para a primeira revisão. Poderia ter evitado esse acidente e poderia ter evitado a nossa viagem também para lá, né? Porque nós não fomos passear, nós fomos lá no caso de morte. Tem que ter justiça, né? Porque o dinheiro vai trazer a vida das crianças de volta. Quer ter justiça porque eles fazem umas coisas que prestam, né? O que aconteceu comigo, aconteceu com mais gente. O carro de José Maria também foi convocado pela montadora para consertar um defeito de fábrica na caixa de direção. Só que ele nem ficou sabendo da convocação. E no processo que move contra a montadora, recebeu um parecer favorável do Ministério Público, concluindo que ocorreu falha mecânica. Aqui no estúdio nós estamos com o Jailton da Silva e também com o coordenador do PROCON de Guaratinguetá, o senhor Márcio Lopes Rocha. Como esses 3 veículos que nós vimos na matéria se tratava da concessionária General Motors, nós também convidamos um representante da GM. A entrevista estava confirmada ontem, mas hoje de manhã a assessoria de imprensa desmarcou, alegando que não houve um convite formal. Vale ressaltar que nós já estamos tentando obter uma resposta da GM há pelo menos um mês. Agora há pouco eles ligaram e falaram sobre esses 3 casos. Exatamente. A General Motors entrou em contato com a gente hoje pela manhã, dando até uma resposta para cada um desses casos mostrados aí na matéria. No caso do Corsa do senhor José Maria, a assessoria da GM informou que isso está na justiça e que a montadora não vai se pronunciar sobre o assunto. A mesma coisa com relação ao caso da caminhonete Bonanza do seu Jailton. Quanto ao acidente com a picape D20 do deputado federal Robertão, a GM informou que não teve nenhuma oportunidade de verificar o veículo porque nunca foi chamada para isso e que havia um recall para os modelos fabricados em 93 e 94 e não em 92, e que o boletim de informação técnica não se refere a itens de segurança. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o coordenador: se é comum o PROCON receber reclamações de motoristas que tiveram problemas aí de fabricação nos carros? Recebemos várias reclamações com relação a defeitos de veículos em que o consumidor procura a agência colocando que esses defeitos estão ocorrendo, mas infelizmente as agências sempre respondem aos consumidores e ao PROCON que deve se discutir na justiça, porque o PROCON é um órgão administrativo, ele não soluciona o caso, ele não obriga a empresa a dar uma solução. Então, quando o caso vai para a justiça, ocorre isso que ocorreu com essas pessoas. No momento em que o caso está sendo discutido na justiça, pode ocorrer um acidente
que são vidas que estão sendo colocadas em jogo. No caso, o PROCON fica meio de mãos atadas, então? Exatamente. O PROCON, ele está de mãos atadas porque ele é um órgão administrativo. Só a justiça pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Agora está aqui com o seu Jailton, que já está há muito tempo, né, recorrendo com o caso. O seu Castor já procurou o PROCON, advogado, como é que foi? Sim, exatamente, Michele. Eu sofri de 93 a 96, fui submetida a tudo quanto foi imposições de concessionária e montadora e me tornei um investigador e pesquisador a respeito de acidentes automobilísticos. É uma pena que a montadora não tenha mandado seu representante. Tá? Quanto ao meu caso, não venho reivindicar o meu caso, porque creio que o tribunal está no tribunal. O meu caso, com relação ao caso do senhor José Maria, entrou agora recentemente na justiça, também me preservo o direito de falar no momento, com relação ao caso dele. E quanto ao caso do Robertão, que foi esclarecido, que ele não fez parte de uma campanha. Isso aqui é a mesma documentação, travamento prematuro nas rodas traseiras ao frear. Modelo está incluído do Roberto Cardoso Alves, 92. E se transformou em recall os 93 e 94, como foi explicado na matéria. Isso é um recall, é uma campanha. O que o senhor acha do recall? Do recall? Deveria ter deveria mostrar mais o recall e não ficar apenas em jornais, às vezes até anúncios, revistas e de repente até mandar por correio ou outros tipos para avisar esse pessoal? Exatamente, esporadicamente comunicado em jornais e revista. O consumidor não tem acesso, muitas vezes não tem acesso a essas informações. E essa documentação deveria ficar à disposição dos consumidores nas concessionárias. No entanto, ela fica a 7 chaves. O consumidor não tem acesso a essas informações. Enfim, o Ailton vai fundar uma associação? Jailton, desculpa, vai fundar uma associação? Sim, vem sendo incentivado por inúmeros juízes e promotores a fazer uma associação voltada para a indústria automobilística, para coibir esse abuso de mercado. A garantia de